Olá, leitores, tudo bem com vocês? E hoje eu vim fazer o vídeo com os melhores e piores livros que eu li em 2023. Então, vem comigo! E aí, pessoal, como é que vocês estão? No vídeo de hoje eu vou mostrar quais foram os 3 livros que eu mais gostei de ler e quais foram os 2 livros que eu menos gostei de ler no ano de 2023. E assim, pessoal, o meu critério para melhores e piores é quais que eu tive uma melhor experiência, que foi mais divertido, ou que eu mais gostei da leitura, que eu mais gostei da escrita, e quais foram os livros, assim, que eu terminei de ler na base do ódio mesmo, porque eu não estava gostando, a experiência foi ruim, e eu terminei de ler só porque eu não queria abandonar mesmo, só porque eu sou teimosa às vezes, e terminei de ler o livro, até porque às vezes eu gosto de terminar o livro para ter certeza de que eu realmente não gostei do livro, porque às vezes o final salva um pouco a leitura, mas não foi o caso desses livros, tá? Então vamos lá, eu vou começar com os melhores de 2023, não tá na ordem de melhor pro pior, todos eles eu gostei o mesmo tanto e foi tão bom quanto os 3 estavam ali no mesmo nível de ótima experiência de leitura, tá? Então não tem ordem primeiro, segundo ou terceiro, mas foram as minhas melhores leituras de 2023. O primeiro livro que eu vou mostrar é o And Then There Were None, ou Não Sobrou Nenhum, e Não Sobrou Nenhum, se eu não me engano, essa é a tradução, da Agatha Christie. Foi o meu primeiro livro da Agatha Christie e eu amei demais. Que suspense maravilhoso, que suspense bem escrito. Fiquei ali, às vezes, até com medo mesmo, sabe? Pra mim, esse livro aqui dá um medo muito maior do que vários livros de terror, vários contos de terror que eu já tentei ler. Sabe? Porque não é aquela coisa pastelão de tipo, apareceu um lobisomem do nada e estraçalhou as pessoas. É aquela coisa do tipo assim, gente, as pessoas estão morrendo, a gente sabe que elas estão sendo assassinadas, a gente não faz ideia de quem seja o assassino, pode ser um de nós ou pode ser uma outra pessoa que a gente não sabe quem é. Então, assim, é meio que um terror psicológico, assim, um pouquinho, um suspense muito bem escrito, junto com romance policial ali, porque meio que tem uma investigação ali, né, sobre quem foi o grande assassino do livro. Gente, indico muito, que livro muito bem escrito, você fica o tempo todo duvidando se você realmente sabe quem é o assassino, porque você começa a desconfiar dos personagens, mas ao mesmo tempo que você desconfia dos personagens, você não tem certeza, e aí tem uma reviravolta no final, e eu achei brilhante, eu achei muito bem escrito. Ai, gostei demais, indico muito. Vou deixar aqui na descrição do vídeo o link para compra de qualquer um dos livros que eu mostrar aqui no vídeo de hoje, tá? Se você se interessar, o link vai estar aqui embaixo, só você acessar o link ali já vai abrir a página para compra. Lembrando que é um link de associado, isso quer dizer que você, quando clica nesse link para fazer a compra, você sinaliza para a Amazon que foi uma indicação minha. Ao usar o link, você só tá sinalizando que foi eu que te indiquei, então você não gasta nada por usar o meu link, mas eles me dão uma pequena comissão pela indicação. Então, muito obrigada se você puder usar o meu link, isso ajuda bastante. Então, o link do E Não Sobrou Nenhum está aqui embaixo. Eu vou deixar o link tanto para a versão em inglês quanto para a versão em português, tá? Outra leitura maravilhosa do ano de 2023 foi o As Intermitências da Morte, de José Saramago. Como vocês sabem, eu amo Saramago, que escritor brilhante. Eu amo o jeito que ele escreve, que ele meio que não gosta das pontuações. Ele escreve como se fossem as pessoas falando. Nós falamos de um jeito muito rápido, nós falamos sem pontuação, né? A linguagem verbal, ela é meio que corrida, a gente não fica pensando, tipo, ai, agora é uma vírgula, ai, agora é um ponto, ai, agora é travessão, parágrafo. Então, justamente por não ser normal da linguagem falada, ficar pensando na pontuação, ele não pontua muito, né? Os livros do Saramago, eles têm, assim, parágrafos imensos, páginas inteiras, assim, que são apenas um parágrafo. Eu gosto muito da escrita dele, parece que eu tô ali escutando alguém me contar aquela história, porque ele escreve de um jeito que imita muito a fala, sabe? E aí isso traz você mais próximo para a história e isso faz com que fique mais crível, mais real aquilo que ele tá escrevendo ali, sabe? Parece que realmente aquilo aconteceu em algum lugar, mesmo você sabendo que é ficção, a história. E o último livro que eu gostei muito de ler em 2023 foi Memórias Póstumas, de Brás Cubas,
Machado de Assis, não tem contestação, sempre ótima leitura. Gostei muito, gente, eu amei Brás Cubas como narrador. Que narrador perfeito! Eu amo os narradores irônicos do Machado de Assis. Não tem como recomendar mais esse livro. Assim, se você não leu ainda, vai ler, tá? Conta a história do Brás Cubas, que morre, e aí depois que ele morre, ele decide escrever as suas memórias, escrever como se fosse um diário de como que foi a vida dele, e aí ele vai contando a vida e refletindo também sobre aquelas situações, né? Algumas situações que ele não gosta do que ele fez, algumas situações que ele acha que tudo bem ele ter feito, mas enfim, gente, livro muito bem escrito, a minha experiência foi maravilhosa, eu amei a experiência de ter lido esses 3 livros. Porém, contudo, entretanto, todavia, nem todo livro que a gente lê é bom, né? Igual esses 3, e tiveram algumas experiências muito frustrantes esse ano. Na verdade, eu separei 2 experiências que foram, pra mim, as minhas piores experiências de leitura do ano. A primeira é deixa eu pegar o nome aqui na minha listinha. Todas as Dores de que me libertei e sobrevivi. Gente, eu sinto que eu já falei tão mal desse livro em tantos vídeos que eu nem sei mais. Mas enfim, o livro não é ruim no sentido de que a escrita não é ruim. Eu não gostei da mensagem dos textos, sabe? São textos curtos, algumas poesias, algumas poesias em prosa. São todas refletindo sobre relacionamentos, e pelo próprio título você já vê que o autor, né, um pouco dramático, né, tipo assim, todas as dores de que me libertei e sobrevivi, como se, tipo assim, coisas horripilantes tivessem acontecido. Na verdade, nos textos ali não tem nada falando sobre, por exemplo, coisas muito pesadas. Ele não narra que, tipo assim, aconteceram crimes, pessoas praticaram crimes contra ele. Não é isso. É tipo assim, ele teve relacionamentos que não foram muito positivos do ponto de vista dele. E realmente, tem muitos relacionamentos nas nossas vidas que não são muito positivos. O porém é que o que eu senti e o que eu acho que fez com que a minha experiência fosse muito negativa é que foi me frustrando o fato de todos os textos dele, se você presta bem atenção, é ele reclamando de que alguém fez algo para ele. E que por isso a vida dele é ruim, é triste, é solitária, por sempre culpa das pessoas. Mas, como eu já falei em alguns outros vídeos sobre esse livro, faltou autorresponsabilidade. Tipo, tá, a vida é tua. O que você está fazendo pra tua vida ser melhor? O que você está fazendo para que esse relacionamento seja mais feliz? Ou o que você está fazendo para deixar este relacionamento ou com um amigo, ou com um parente, ou com, né, relacionamento amoroso? O que você está fazendo para deixar de ser triste por causa desse relacionamento e melhorar a sua vida? Eu sinto que os textos dele, né, que provavelmente foram botando pra fora coisas que ele tava sentindo, muito apontando o dedo pro outro, mas nunca apontando o dedo pra si, nunca refletindo, tipo assim, o que ele poderia fazer naquela situação. Assim, não é uma autorreflexão, é uma reclamação sobre os outros em 90% dos textos. Então isso me frustrou muito. Eu acho que, infelizmente, muitas pessoas vão se identificar com ele, porque a maioria das pessoas preferem deixar sempre a culpa no outro, ao invés de parar e refletir, se analisar e ver que às vezes as coisas são ruins por suas decisões erradas. Tipo assim, você está decidindo e você está se levando para aquele caminho meio triste ou meio solitário, ou você está tomando decisões que está fazendo esse relacionamento ficar ruim, entendeu? É óbvio, sempre que eu falo sobre esse livro, eu gosto de deixar bem claro que ele não fala sobre situações nas quais crimes acontecem. Não tem abuso, não tem nada desse tipo. É só ele mesmo falando de, tipo assim, relacionamentos que não foram muito bons, situações na vida dele que ele, tipo, não gostou muito, mas eu senti que é, tipo, sempre apontando pro outro, dizendo que a culpa é do outro, o outro fez algo pra ele, nunca, tipo assim, ele tá tomando decisões erradas, ou ele pode... Porque é como eu falo sobre esse livro, eu falo... Sempre que a única pessoa que pode mudar a sua vida é você, e você é a única pessoa que tem o poder de fazer algo sobre a sua vida, e se você dá liberdade para os outros e você deixa as outras pessoas te afetarem, a responsabilidade sobre aquela situação é sua, exceto quando há crime, né? Tipo assim, situações de crime, situações de abuso, situações de
enfim, né, que você tem que procurar os seus direitos legais, ir pra delegacia ou algo do tipo, então a culpa não é sua. Não estou falando aqui de situações nas quais a vítima, não é isso que acontece nesse livro. Tipo assim, não tem textos falando sobre ele ter sido vítima de algum crime, de algo assim, não. São todas situações mais corriqueiras, tipo fim de relacionamento, enfim. Então eu gosto de deixar isso bem claro, que não é uma questão de que, tipo assim, coisas literalmente horrorosas e horrendas e crimes aconteceram com ele pra ele tá ali, tipo assim, sabe? Não é uma questão de culpabilizar a vítima, porque não há vítima ali. São textos falando de coisas mais corriqueiras da vida. Mas sempre, tipo, a culpa é do outro, e isso me irrita, isso me deixa com muita raiva, sabe? Porque é meio que frustrante, tipo assim, a pessoa nunca se tocar de que, mano, cara, tá ruim porque você não tá fazendo nada pra você sair dessa situação ruim, tipo, simbora, vamos lá. Enfim, não gostei da experiência de ler esse livro, mas li ele até o final. E o outro livro que eu detestei ler, que foi uma experiência muito frustrante, porque eu tinha tantas expectativas sobre esse livro, eu queria tanto ter gostado desse livro, é um livro que muitas pessoas amam, é um clássico da literatura brasileira, é um livro de uma autora que todo mundo respeita, e eu queria muito ter amado esse livro, mas foi uma das minhas piores leituras do ano, não, foi uma das duas, né, piores leituras do ano, que é A Hora da Estrela, da Clarice Lispector. Eu não gostei da história, odiei o narrador, gente. Eu li Memórias Póstumas de Brás Cubas, que é simplesmente o melhor narrador que existe na literatura brasileira. Brás Cubas, rei irônico, melhor narrador, e daí eu vou e leio aquela porcaria daquele narrador. Que narrador é aquele do A Hora da Estrela, que só sabe falar mal da fulana lá que ele tá escrevendo sobre. Pra que ele tá escrevendo sobre ela se ele odeia tanto esse personagem? Que, pelo que eu me lembro, ele inventou o personagem lá e descreveu a história dela e tudo mais. Mas é um péssimo narrador. Não gostei do jeito que a personagem principal foi retratada lá. Tipo assim, gente, de verdade, era cada parágrafo lido, era cada frustração, e eu tipo, mano, as pessoas amam esse livro muito. E não me levem a mal. A Clarice Lispector é uma escritora brilhante. Ela escreve umas frases de impacto, assim, que eu fico, tipo, cara, que talento maravilhoso. Tipo assim, ela é muito talentosa em relação a frases de impacto. Eu nunca li nenhum outro livro dela pra ter um parâmetro, eu não li as crônicas dela, foi o primeiro livro que eu tive contato, e a experiência foi muito péssima. Eu realmente achava que eu ia amar esse livro. Eu realmente achava que ia ser, tipo, uma das melhores experiências de leitura da minha vida, porque todo mundo gosta da Clarice Lispector. E assim, ela é uma boa escritora, ela é uma escritora excelente, porém a história e o narrador são péssimos. Eu odiei aquela história, eu odiei aquele narrador, e tipo assim, gente, essa é a minha experiência, e foi o que eu senti durante aquela leitura. E a cada vez que eu passava uma página, eu ficava assim, meu Deus, mas ainda... E o narrador ainda está falando isso sobre essa pessoa. Tipo, cara, mano... E, nossa, gente, olha, dá até uma gastura. Dá até uma gastura na hora de falar. Então, assim... É isso, gente. Não rolou. Não rolou. E eu queria muito ter gostado daquele livro. Foi, assim... Eu acho que foi a minha maior frustração literária é ter lido Clarice Lispector pela primeira vez e não ter gostado da experiência, não ter gostado da história. No livro, na edição que eu li, tinha uma pequena entrevista com a Clarice que foi, tipo, reimpressa naquela edição. E na entrevista, a Clarice deixa bem claro que ela não queria escrever aquele romance. Ela gostava de escrever outro tipo de texto, mas ela meio que foi convencida, assim, a escrever um romance meio político, né? Porque a personagem ali que ela descreve na Hora da Estrela é uma nordestina que vai pra grande cidade, daí sofre, né, tipo... come o pão que o diabo amassou, mas, tipo assim, as outras pessoas acham que ela tá sofrendo, mas a própria personagem mesmo não acha, né? A própria personagem meio que se acha feliz. Não que ela se acha feliz, mas ela desconhece que ela é tão azarada ou tão infeliz. Tipo assim, ela desconhece a infelicidade que as outras pessoas, principalmente o narrador,
que é um péssimo narrador, acha que ela é super infeliz e que a vida dela é super desgracenta, mas do ponto de vista da própria personagem, a vida dela não é tão ruim assim. Mas enfim, a Clarice Lispector não queria fazer aquele romance de acordo com a entrevista, tá? Eu não tô tirando essa informação de Nárnia, tá? É a entrevista que tava ali naquela edição do livro, é uma entrevista que a própria Clarice deu na época, e ela meio que dá a entender que, tipo assim, eu não queria escrever um romance meio político, eu não queria politizar as minhas histórias, não queria ter que falar sobre a migração das pessoas do Nordeste para a região Sudeste, não acho que eu escrevo bem sobre política, porém ela meio que foi... Como ela já era uma escritora famosa naquela época, meio que a sociedade começou a cobrar dela um posicionamento político sobre a questão das pessoas nordestinas e da pobreza e tudo mais, então ela meio que se sentiu forçada e acabou escrevendo A Hora da Estrela, e por isso que eu acho que eu não gostei do livro, porque nem a própria autora queria escrever um livro com um subtema politizado. Tipo assim, ela não queria, ela queria escrever sobre a morte, sobre depressão, sobre sofrimento, sobre o tempo, sobre várias outras coisas, que eu não li as crônicas dela, mas eu sei que várias crônicas dela falam sobre esses tipos de tema, né? Ela era uma escritora que escrevia textos muito depressivos e tudo mais. Então, assim, se na entrevista ela meio que deixa claro que ela não queria politizar a obra dela, mas ela acabou escrevendo A Hora da Estrela, que é uma obra que todo mundo entende que ela está falando ali da migração das pessoas nordestinas para o Sudeste, e é um livro meio político, eu entendo porque eu odiei aquele livro, porque nem a autora queria escrever ele para começar, né? Então, meio que isso, né? Claro que ela não fala com todas as palavras, eu não queria escrever, mas ela dá a entender que, tipo assim, olha, eu nunca fui uma autora política, eu nunca quis escrever sobre política, eu nunca quis politizar as minhas obras, mas acabei sofrendo a pressão popular e acabei escrevendo A Hora da Estrela. Então eu entendo que, tipo assim, provavelmente os textos dela que não são politizados devem ser muito melhores, né? Mas foi, assim, a minha maior frustração, porque eu realmente esperava amar o livro dela, e principalmente A Hora da Estrela, que é o livro mais popular, e que provavelmente é o livro que eu vou menos gostar dela, porque, enfim, eu sei que eu não gostei dele, mas vamos ver, vou tentar no futuro dar a chance para outros textos da Clarice, porque provavelmente tem muitos textos maravilhosos dela por aí. E é isso, pessoal. São os melhores e os piores de 2023. Eu sei que eu fico muito irritada quando eu não gosto de um livro, mas é porque eu realmente tenho muita vontade de gostar de todos os livros que eu leio, principalmente livros famosos. Eu fico muito na expectativa de gostar dos livros que muita gente gosta, sabe? E aí eu fico frustrada quando eu leio um livro que, tipo, milhões de pessoas gostam do livro e eu não gostei. E aí eu fico, tem alguma coisa de errado comigo, gente? Tem alguma coisa de errado? Provavelmente. Mas enfim, aqui no canal eu falo muito sobre a minha experiência pessoal de leitura e eu sou muito honesta com vocês, sabe? Então eu também espero que vocês respeitem que cada pessoa tem uma experiência diferente, que as experiências elas são pessoais e particulares e que é isso. Foram as minhas experiências de leitura. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se você gostou, clica, né, no gostei ali do canal, que isso me ajuda bastante. Se inscreve também, que isso me ajuda bastante. Lembre-se de ativar o sininho, se você já foi inscrito, para você receber notificação todas as vezes que eu postar algum vídeo novo. E é isso aí, a gente vai continuar falando sobre livros, literatura, assuntos relacionados nos próximos vídeos. Tchau!